4, a partir do versículo 4. Livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4. Não se preocupe se você não está com Bíblia, não se preocupe você que está visitando a igreja, se não tem uma Bíblia, e não se preocupe se você demora para achar. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo procurar. Está escrito assim em Gálatas 4, a partir do versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servo, mas sois filho. E se sois filhos, sois também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Olha para mim. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, em carne, nascido de mulher. Aconteceu há 2000 anos atrás. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, resgatar a humanidade do juízo, para remir a nossa história. E a Bíblia diz, e porque isso aconteceu, nós nos tornamos filhos. E porque sois filhos, diz o texto, Deus enviou ao nosso coração o Espírito Santo, que aqui é chamado de Espírito do Filho. Porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos. Está escrito, de sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E porque sois filhos, sois herdeiros. Olha para quem está do teu lado e diga, você não é servo de Deus. Diga, se você dizia que era servo de Deus, está errado. Diga, não sois mais servos. Sois filhos. Filhos. Filhos de Deus. Hoje é dia dos pais. E eu vou falar dessa paternidade. Durante muitos anos da minha vida, eu batia no peito e dizia, sou serva de Deus. Estou fazendo a obra de Deus. Eu me converti aos 14 anos. Tenho 67. Você pode se chamar de evangélico ou de cristão. Talvez se chame de batista. Isso aqui é uma denominação batista. A Bíblia não diz que você é evangélico. O IBGE diz, a Veja diz, a Isto É diz. Até você diz que é evangélico. Mas a Bíblia diz que você é filho e filha de Deus. E eu quero dizer para você que o projeto do coração de Deus sempre foi esse. Nunca teve plano B. Só teve um plano no coração de Deus, ser pai. Muitas pessoas pensam que Adão, quando foi formado para ser o jardineiro do Éden. Pois eu quero dizer para você que na Bíblia está escrito que Adão é filho de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 23, aqueles textos que a gente foge deles, porque são repetitivos. Fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano. Lucas está falando da genealogia de Jesus, começando em Jesus e retrocedendo na árvore genealógica. E quando chega em Lucas 3, 38, está escrito, Adão, filho de Deus. Deus formou o planeta para colocar um filho aqui. Tudo que Deus formou, tudo que Deus fez, e viu que era bom, você acha que era bom para ele? Quando a Bíblia diz, e viu Deus que era bom, você acha que era bom para ele?
Você acha que quando Deus fez a melancia, hoje de manhã no café da manhã no hotel eu comi melancia, melão, mamão. Quando Deus fez a melancia, Ele viu que era bom, porque um dia Ele ia chupar uma melancia. Quando Deus colocou o coco na árvore, a água de coco dentro dele, Ele pensou, um dia eu vou tomar uma água de coco, um dia de calor. Quando Deus colocou o petróleo na natureza, você acha que Ele imaginou, um dia eu vou precisar encher o tanque do meu carro, do meu avião, para dar uma voada por aí? Tudo que Deus formou, tudo que Ele fez, tudo que existe no mundo natural, é um presente de Deus para os homens. Deus é espírito e Ele não precisa de coisas naturais. O mundo natural é dos homens. A Bíblia diz, Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Gênesis 1, 26, depois que Ele formou tudo, está escrito assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Os animais que voam, que rastejam, que nadam, sobre toda a terra, está escrito sobre toda a terra, domínio sobre toda a terra. Aprendemos na escola, nossos filhos, nossos netos estão aprendendo. O homem é um animal racional porque pensa, não, isso é uma mentira. O homem não é um animal. O homem é um ser formado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, para dominar sobre os animais, é o que está escrito na palavra. Na verdade, somos um espírito, temos uma alma, estamos dentro de um corpo. A Bíblia fala quando o homem morre, o corpo volta para o pó, e o espírito volta para Deus que o deu. Volta, a palavra volta é. Por que volta? Porque lá é a minha origem e lá é o meu destino. Eu volto para casa essa madrugada, não moro aqui, volto para o Rio de Janeiro. O homem veio do coração de Deus para a terra. Não é só para Jeremias que ele fala, antes que eu te formasse, eu te conheci, antes que saísses do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações, é para cada um de nós. Cada um de nós foi conhecido por Deus antes de vir para o ventre da nossa mãe. Homem e mulher não fazem filhos. Eles recebem filhos como presentes de Deus. Os filhos literalmente são herança do Senhor. Fruto do ventre, o galardão, um presente. Sabe por que os homens não fazem filhos? Porque os filhos são espíritos e homens não sabem fazer espírito. Os filhos têm uma alma, os homens não sabem fazer alma. Quando eu digo homens, incluo mulheres. E nem corpo nós sabemos fazer. Ninguém aqui sabe fazer orelha, nariz, cotovelo. Se você chamar uma mulher grávida aqui na frente e perguntar para ela, quando esse bebê nascer, que tamanho o pé vai ser quando for adulto? Que número vai calçar? Ela vai responder, não sei. Ou se você perguntar para ela, essa criança vai gostar de doce ou de salgado? Hoje almoçamos juntos, Neidinha e a sua filha, os seus netos, e o bebezinho não gosta de doce, só gosta de salgado. Será que a mamãe sabia disso quando a criança estava no ventre? Não. Ela vai responder, não sei. Se você perguntar para uma grávida, o seu filhinho vai ser dorminhoco ou vai ser turbinado, acordar cedo, dormir tarde? Ela vai dizer, não sei. Sabe por que não sabe? Porque não está fazendo. Porque barriga de mulher é oficina de Deus. É o único portal legal que Deus tem para enviar espíritos para a terra. É pelo ventre das mulheres. Mas são espíritos dele, filhos dele. Adão não foi formado para ser jardineiro do Éden. Foi formado para ser filho de Deus. O homem pecou, você sabe disso. E quando pecou, perdeu esse status de filho. Era apenas uma criatura andando sobre a terra. O
O pecado tem como salário a morte é a separação de Deus, desconectou-se. Perdeu o DNA do céu. O DNA do pecado tirou o DNA de filho de Deus. Eu acho que aconteceu algo, eu vou te falar. Não está escrito, mas eu posso conjecturar. Não tem mal nenhum em conjecturar. Eu acho que quando o anjo caiu do céu, foi expulso, porque desobedeceu a Deus, era um anjo de luz, virou demônio. Ele foi criado para ser anjo de luz, pela desobediência, tornou-se anjo de trevas. Ele foi expulso da presença de Deus. Ele foi expulso e ele foi condenado irremediavelmente a um lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Lúcifer foi expulso quando se tornou Satanás e recebeu uma condenação que vai se cumprir quando se cumprir o que está em Apocalipse 20, 10. Um lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Quando ele veio à terra e ele induziu o homem ao pecado, ele tinha um plano. Sabe qual era o plano? Separar o homem de Deus e condenar o homem eternamente a um lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Porque eu creio que ele pensou, é o mesmo Deus, vai tratar do mesmo jeito o homem como tratou a mim. Eu não tenho recuperação. Eu estou expulso para sempre da presença de Deus. Não tem arrependimento para mim. Então, se eu conseguir fazer o homem pecar, o homem vai ser separado eternamente também de Deus. E um lago de fogo de enxofre é o lugar para onde ele vai. Mas qual não foi a surpresa desse anjo? Quando ele vê se cumprir a primeira parte do plano dele, Deus expulsa o homem da presença dele pelo pecado. O homem pecou, morreu, espiritualmente morreu, desconectou-se do Pai. E aí, eu creio que Satanás aguçou os ouvidos para ouvir a segunda parte, esperando ouvir agora um lago de fogo de enxofre para toda a eternidade. E qual não foi a surpresa do diabo? De escutar Deus, ao invés de condenar o homem irremediavelmente a um lago de fogo de enxofre por toda a eternidade, abrir a boca e dizer, da barriga da mulher vai nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Pode dizer aleluia? Pode dizer glória a Deus? Ele estava profetizando a remissão do homem. Ele enviaria o filho dele para morrer na cruz em lugar do homem. E aí o homem podia voltar a ser filho. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E porque vós sois filhos, ele enviou o coração, o espírito do filho, que clamava, Pai. Porque o filho teve que vir em carne? Vindo à plenitude dos tempos, enviou o seu filho, nascido de mulher. Por quê? Nascido de mulher. Por dois princípios que Deus mesmo estabelece. Deus estabeleceu que o homem pecou, o homem tinha que morrer. Foi o homem que pecou? Foi o homem. Então, alguém, como homem, tinha que morrer. E aí o seu filho vem em carne. Por que o seu filho? Porque se ele morre, ele pode ressuscitar. Nele há uma dualidade, é Deus e é homem. Como homem ele morre, mas como Deus ele ressuscita. E também porque tem um outro princípio espiritual que Deus estabeleceu. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Por causa desse princípio, para andar na terra, precisa ter um corpo. Um espírito só tem legalidade para andar na terra se tiver um corpo. Por isso os demônios incorporam. Por isso o Filho ganhou um corpo. Por isso o Espírito Santo age através de um corpo chamado igreja. E qual não foi a surpresa do diabo? Quando Deus profetiza a vinda de Jesus. Da barriga da mulher vai nascer o que vai pisar a cabeça da serpente. E veio. E a Bíblia fala, e ele veio para os seus não o receberam. Mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos. Então, para voltar a ser filho, para o plano voltar a se cumprir,
O plano que foi frustrado no Éden, basta que se receba Jesus. Ele veio para os seus não o receberam, mas quem o receber, volta a ter a assinatura da adoção feita pelo sangue do Cordeiro. O plano de Deus de ser pai, ele não terminou com o pecado do homem. Ele é um plano tão forte que ele matou o filho unigênito dele numa cruz, para esse plano se cumprir. Você sabe o que está escrito em Apocalipse 21, versículo 7? Depois que tudo foi feito, novo céu, nova terra, o Apocalipse é a profecia dos tempos do fim. Deus vai desfazer tudo, vai enrolar os céus como um tapete, os céus serão abalados, a terra vai ser destruída, ele vai fazer nova terra, novo céu. Sabe o que está escrito? Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Filho, está escrito filho. Então, o plano de Deus para a eternidade é que nós sejamos filhos também. O plano original do Éden, filhos. O plano da cruz, resgatar para que fôssemos filhos. O plano da eternidade, filhos. Você pensa que vai ficar voando igual anjinho por aí? Na eternidade. Capítulo 5 de Apocalipse diz assim: digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações e os constituiu reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Novo céu, nova terra. De quem é a nova terra? Dos homens outra vez. Vão reinar com Cristo na nova terra. Por isso que Cristo tem um corpo até hoje, para ter legalidade para reinar na terra. Você sabe que quando o primeiro mártir do cristianismo foi apedrejado, Estevão, ele viu um como filho do homem, em pé. Viu alguém que tem corpo de homem. Quando João, na ilha de Pátimos, teve a revelação do Apocalipse, ele viu um como filho do homem, corpo de homem. Quando Jesus fala da sua própria volta, no sermão profético, Marcos 13, ele fala: e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. O que está à destra de Deus, ressuscitado dentre os mortos, tem figura de homem. É um corpo espiritual, transcende o nosso conhecimento, mas tem aparência de homem. Por quê? Porque vai reinar na terra com os filhos de Deus por toda a eternidade. Eu estou querendo dizer para você que o único projeto que Deus tem do Gênesis ao Apocalipse é ser pai. Ele não tem plano B. Ele não tem plano C. Quando você lê carta aos Efésios, a palavra de Deus diz: bendito nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, antes da fundação do mundo, e nos destinou ou predestinou para filhos em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, ele planejou essa paternidade, é o que está escrito. Antes dele dizer haja luz, ele disse haja cruz. Ele planejou a redenção do homem antes da queda do homem, porque na onisciência dele, ele já viu a queda do homem antes de fazer o homem. O plano de Deus é ser pai e não tem outro. Quando ele enviou o filho dele à terra, ele não enviou o filho dele só para morrer na cruz, no nosso lugar. Enviou para muitas coisas. Eu falei que eu dou um seminário intensivo. Nesse seminário eu falo sobre muitas coisas. Falo sobre a autoridade espiritual. Ele morreu para trazer autoridade para a terra. Lá no Jordão, quando a Trindade se manifesta, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai diz: esse é o meu Filho amado, o Filho está sendo batizado, e o Espírito desce em forma de pomba, a Trindade vem para a terra, a autoridade do céu veio para a terra naquela hora. Por isso que só a partir dali ele pôde se encontrar com Satanás. 30 anos ele não pôde.
Ali ele tem autoridade para enfrentamento no mundo espiritual. Mas ele também veio para ensinar relacionamento do homem com Deus como pai. Eu quero te lembrar uma parábola, não vou ler. Parábola do filho pródigo, Lucas, capítulo 15 do Evangelho de Lucas. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas, o caput, o começo, começa dizendo assim: Jesus foi criticado porque comia e bebia com os pecadores. E foi criticado pelos fariseus, pelos escribas. Os doutores da lei, os teólogos de plantão, os religiosos da época, criticaram-no porque ele comia e bebia com pecadores. E quando ele recebe essa crítica, ele começa a responder através de parábolas. Fala da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Deixa eu fazer um parêntese. Um dia um dos seus discípulos falou: por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse: porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. Mas a vós que sois discípulos, eu explico. Então parábolas não são historietas só. Parábolas são chaves espirituais de mistérios do reino dos céus. Parábolas são segredos espirituais que nos dá a entender o reino de Deus. E naquele dia ele é criticado por fariseus, porque comia e bebia com pecadores. E ele responde através de parábolas. E na parábola do filho pródigo, que é a terceira que ele fala, ele conta uma história. O homem tinha 2 filhos, o mais novo pediu a parte que lhe cabia nos haveres. O pai repartiu os haveres. O mais novo foi embora, torrou tudo. Gastou tudo, foi ver dissolutamente. Caiu em si. Foi no fundo do poço. Arrependeu-se. Cair em si é arrepender-se. E disse: voltarei para a casa do meu pai. E falarei para o meu pai: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas me deixa ficar. Ele é tudo errado, ele pecou, ele fez tudo errado. Mas ele tem o coração de filho. Ele sabe que ele tem um pai. Porque ele começa dizendo: voltarei para a casa do meu pai. Ele ensaia um discurso, achando que o pai não quer mais ele como filho, porque ele fez tudo errado. Ele tem certeza que ele tem um pai, ele só não tem certeza do tamanho do amor do pai. Mas ele volta, querendo ficar junto do pai. E ele fala: pai, 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 pai. Quando ele chega, que ele começa a falar o discurso dele, antes que ele diga: não sou digno de ser chamado teu filho, o pai devolve para ele todo o requisito de status de filho. A capa é a proteção paterna, o anel, a autoridade de filho, o sapato, o destino de filho, os pés, a caminhada. Agora, nessa casa tem um outro filho. O outro filho não fez nada errado, está tudo certinho. Está dentro de casa. E ele escuta as músicas. Ele chega em casa, ele não fala com o pai. Ele fala com um empregado. O que está acontecendo em casa? Que barulho é esse? O empregado fala: teu irmão voltou com vida. Estava morto. E aí ele vai falar com o pai e ele não fala pai. Ele fala: eu te sirvo há tantos anos e você nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos. E agora esse teu filho, que gastou tudo com meretrizes, você está fazendo essa festa. Presta atenção nessa fala. Eu te sirvo e ele é teu filho. Eu te sirvo. Aquele rapaz achava que era servo. Aquele rapaz não tinha convicção de quem ele era. Ele não chama o pai de pai. E ele não fala: eu sou teu filho, o senhor nunca me deu um cabrito. Ele fala: eu te sirvo há tantos anos. Sabe qual é a resposta do pai para ele?
Tudo que é meu é teu. Meu filho, tudo que é meu é teu. O teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vale a pena lembrar que não está escrito o teu irmão estava desviado. Nós temos uma linguagem peculiar de crente que não é bíblica. Fulano está desviado, fulano está morto. Separar de Deus é ele estar morto. Porque o salário do pecado é a morte. Você pensa que a parábola do filho pródigo é uma resposta de Jesus para falar do pecador? Não, 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 não. A parábola do filho pródigo é para falar do que está dentro da casa do pai e não tem Deus como pai. Ele fala para os fariseus naquela parábola: vocês estão na casa do meu pai, mas vocês não se sentem filhos do meu pai. Porque se vocês se sentissem filhos do meu pai, vocês veriam a tristeza do coração do meu pai, porque tem um filho perdido. E se vocês fossem filhos do meu pai, vocês sentiriam o irmão daquele que está perdido. E a alegria da volta do irmão perdido ia ser a sua alegria também. Vocês estão na casa do meu pai, mas porque são órfãos espirituais, porque não aceitam a paternidade do meu pai na sua vida. Vocês estão virando religiosos, é isso que ele está falando com aqueles homens. O espírito de religiosidade, ele se instala no coração daquele que tem orfandade espiritual. Esses mesmos fariseus oravam aquelas orações impostadas, pareciam repórteres da Globo. Ó Senhor da glória, grande, tremendo és, majestoso, poderoso, os céus proclamam a tua glória. Jesus chegou para aqueles homens e falou: quando você orar, você fala Pai Nosso. Fala Pai. Quando vocês derem esmola nas praças, vocês não precisam fazer alarde, tocar trombeta. O vosso Pai, que vem em secreto, vai te recompensar. Quando você jejuar, não fica de cara comprida, toma banho, arruma o cabelo. O vosso Pai vai recompensar. Vocês estão preocupados com o que vão beber, vestir, calçar, comer? Calma. O vosso Pai veste os lírios do campo, dá alimento para as aves do céu, não vai deixar faltar nada para vocês. Tem hora ele diz: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. E ele começa a falar pai, 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 pai. E isso enfureceu os religiosos. Que blasfêmia, como esse cara diz que é filho de Deus. Você sabia que se você for estudar juridicamente a condenação de Jesus, essa é a principal razão. Porque o cara se diz filho de Deus. Por quê? Isso incomodava tanto os fariseus. Porque eles eram órfãos espirituais. E o que é um órfão espiritual? É alguém que tem Deus no intelecto, mas não tem no coração. Você sabia que esses mesmos fariseus estavam no templo lendo as profecias? 700 anos Isaías profetiza a vinda do Messias, Oséias, Miqueias, Jeremias. E Jesus estava lá montado num jumentinho do lado de fora. E eles não identificaram que era Jesus? Por quê? Porque só a letra eles conheciam. Naquela mesma geração tinha um homem que não era doutor da lei. Era um velho, simples, humilde, chamado Simeão. Ele estava em casa. O Espírito falou: vai para o templo, que você vai ver o Messias. E sabe quem era o Messias que ele viu no templo? Um bebê. Maria foi apresentar no templo o bebezinho, cumprindo o rito judaico. E Simeão, pelo Espírito Santo, é trazido para o templo. E quando ele vê o Messias, ele fala: agora eu posso repousar em paz. Que diferença tem entre Simeão e os doutores da lei? Os mesmos que gritaram: crucifica, crucifica.
Eles conheciam tudo sobre a Bíblia, tudo sobre os manuscritos. Eu não conhecia nada. Sabe qual é a diferença? A religiosidade, ela faz com que nós conheçamos Deus apenas no intelecto. Eu falei para você que o homem é um espírito, tem uma alma e está dentro de um corpo. O nosso corpo é o que você vê. Estou aqui, essa é a minha casca. Isso aqui não sou eu, não, isso aqui é a minha casca. Essa casca um dia vai voltar para o pó. Como eu tenho 67 anos, eu penso, se fosse um jogo de futebol, eu já estava no segundo tempo. Mas vai ter prorrogação e pênalti, você pode ter certeza disso. Mas vai descascar. Essa casca eu vou descascar. Por que você está me olhando assustado? Você vai descascar também. Vira para quem está do seu lado e fala, você vai descascar. Todos vamos. O nosso espírito não está limitado no tempo, o nosso espírito é eterno. Ou viveremos eternamente com Deus ou sem Deus, dependendo da nossa escolha. Mas o nosso espírito é eterno. Na minha alma estão o meu intelecto, as minhas vontades e as minhas emoções. Essa é a parte do homem que se relaciona com os outros. Quando Deus fala, não é bom que o homem viva só, o homem não estava só. O próprio Deus visitava o homem todo dia. Como é que você está só, se tem a visita de Deus? Mas Deus está falando de outros iguais a Ele. Na alma nós relacionamos com filhos, com pais, com irmãos, com amigos. Na alma nós temos as emoções, a tristeza, a alegria, o choro, o riso. Na alma está o nosso intelecto, a nossa caixa preta que retém as informações de tudo que aprendemos. Sabe aonde estão todos os ramos do direito que eu estudei para passar num concurso para juíza federal? Na minha alma. Tudo. Direito civil, tributário, comercial, está tudo lá. Agora tem em mim uma outra porção, que é o Espírito. E essa parte foi colocada por Deus em mim, para me relacionar com o mundo espiritual. Pai, Filho, Espírito Santo e anjos. Por escolhas erradas, eu posso me relacionar com demônios. Mas o meu espírito foi formado por Deus para conectar-se com Ele. A Bíblia fala, Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e em verdade. A Bíblia fala apenas espiritualmente, se discerne coisas espirituais. É no espírito que o homem tem conexão com Deus, não é na alma. Eu posso estudar a Bíblia toda, só na minha alma. Eu posso virar doutora em teologia e nunca haver escutado a voz de Deus. Eu posso estudar tudo sobre qualquer coisa. Eu posso estudar tudo sobre Hitler, virar doutora nesse tema, ir para a televisão, ganhar prêmios. Nunca sentei para tomar um café com ele. A intimidade não dá pelo conhecer. O conhecimento é intelectual. A intimidade é espiritual. Sabe o que a orfandade espiritual produz em nós? O farisaísmo. Nós ficamos conhecendo tudo sobre Deus, sabemos versículos bíblicos, mas nunca ouvimos a voz, nunca sentimos a presença. Não temos o colo dele quando precisamos. E sabe o que eu descobri atendendo pessoas? Que têm uma causa. Os nossos pais, eles foram colocados na nossa vida como um referencial de Deus. O modelo de família foi estabelecido por Deus lá no Éden. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Lá no Éden já fala de pai, já fala de mãe, e já fala de homem e de mulher. Não existia pai e mãe, existia só Deus e Adão.
Mas Deus usa a boca de Adão como o primeiro profeta bíblico. Quando Deus faz Adão dormir, tira uma parte, devolve, transformada na mulher. Adão olha e diz, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Por isso, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Mas como que Adão sabe o que é pai? Ele não tem pai, ele não viu pai. Ele está falando boca de Deus. Sabe por que eu sei? Porque no livro de Mateus, capítulo 19, quando Jesus é colocado na parede pelos fariseus por causa do divórcio, os fariseus dizem assim para Jesus, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Sabe o que Jesus responde? Não viste o que disse o Criador desde o princípio? O Criador disse, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. Isso não foi Adão que falou. Desde o Éden, o projeto de Deus é uma família. E nessa família cada um tem o seu papel. E o pai tem o papel de representar Deus na sua família. A provisão que o pai dá, a proteção que o pai dá, o afeto que o pai dá, a segurança que o pai transmite. Os menininhos aqui dizendo, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é aquilo. A criança que tem esse referencial de pai, ela vai tranquilamente chegar no coração de Deus como pai. Ela não vai ser órfã espiritual. Agora pense uma criança estuprada pelo pai, abusada sexualmente pelo pai. Vem para a igreja. Um dia alguém traz, ou vai para uma cela, ou tem um encontro num cursilho. Mas se você chegar para essa pessoa que foi estuprada pelo pai, com 5 anos de idade, que tem a marca da infâmia produzida pelo pai, chegar para essa criança que agora é um homem e falar, vem para Deus, Deus é pai. Ela não quer pai, ela quer só Deus. Ela quer Deus num alto sublime trono, bem longe, perto, corre o risco dos maus tratos, as feridas produzidas pelos nossos pais, elas facilitam ou prejudicam nós termos Deus como pai. Por isso o Dia dos Pais é bom para falar sobre isso. Eu quero te dar alguns exemplos. Vamos pegar exemplo da autoridade. Toda a autoridade de Deus para nós é protetiva, é proteção. Quando Deus fala, não matarás, Ele não está preocupado com quem vai morrer. Porque o homem morre, o corpo volta para o pó, o espírito volta para ele, o melhor lugar do mundo é com Ele. Ele está preocupado com quem vai matar. Porque o derramamento de sangue vai trazer maldição na família toda. Eu dei uma palavra de aborto, sobre aborto para as mulheres. Não matarás, aí alguém vai lá e faz um aborto. O bebê tem problema? Não. Nem viu a luz do sol. Foi direto para o coração de Deus. Mas e a mulher que abortou? Milhares de problemas de saúde, os outros filhos que são gerados no ventre do aborto, gerados no lugar de derramamento de sangue, tem problemas financeiros, negócios que dão errado, até para os homens dá problemas. Sabe o que a Bíblia diz? O primogênito, na Bíblia, é chamado de primícias da virilidade. Salmo 78, quando está falando de tudo que aconteceu no Egito, na hora que fala da morte dos primogênitos, está escrito, Deus feriu as primícias da virilidade daquele povo. Primogênito é primícia de virilidade. Quando Jacó chama os 12 filhos para abençoar, ele vai morrer. E ele quer deixar uma bênção para os seus 12 filhos. O filho mais velho chama Rúben, é o primogênito, ele fala, Rúben, tu és as primícias da minha virilidade. Primeiros frutos da virilidade de um homem é o seu filho primogênito, ou sua filha primogênita. Você sabe que normalmente os abortos são dos primeiros filhos. É jovem, inconsequente, engravida a namorada, vamos dar um jeitinho. Sabe que eu tenho aprendido cuidando de gente? Consequência espiritual do aborto para o homem.
Se foi a morte do primogênito, pode ser a morte da sua virilidade. Porque ele entregou a virilidade para a morte. O que significa isso, pastora? Impotência sexual. Homens jovens precisando de uma pílulazinha azul. Quando Deus fala não, Ele está protegendo a gente. Não furtarás. Aquela latinha de leite condensado extra que eu não paguei, não tem problema, não tem. Aquilo é como um buraquinho num dique na sua casa. O que não for trazido como fruto do seu trabalho é roubo, é furto. E vai abrir janelas espirituais, espíritos roubadores começam a tirar suas coisas, estragar os seus bens, destruir os seus automóveis. O não de Deus é proteção. E Ele quer que os pais manifestem para os filhos isso, que o não seja proteção. Porque o filho vai facilmente entender a paternidade de Deus. Se tiver um pai que é protetor na sua autoridade. Mas aí você tem um pai abusivo. Às vezes o abuso é sutil, sabia que é sutil? O filho chega da escola com o boletim, só tem nota boa, vermelha nenhuma, tudo estourando de bonita. Aí o pai olha o boletim, estica o braço, não fez mais do que obrigação. Você só come e dorme. Tem mais é que tirar notona. Podia melhorar, podia ser tudo 10, tem uns 2 9 aqui. O dia que esse menino traz uma nota vermelha, uma só, ele apanha. Pastora, a senhora está dizendo que eu não posso punir o meu filho quando tira nota vermelha? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você não premia quando ele acerta, se você só pune quando ele erra, você não está manifestando uma paternidade correta. Porque Deus, Ele pune 4 gerações e Ele abençoa 1000. Se você não fala para o filho na hora que ele acerta, você é um campeão, rapaz, você conseguiu. Você é um vitorioso, não é fácil tirar isso tudo de nota boa. Parabéns, vamos comemorar, menina, esse negócio. Se tiver dinheiro, comemora com coisa mais cara. Se não tiver mais barato, se não tiver dinheiro nenhum, põe um suco dentro da geladeira, vira, faz um sacolé e vai comemorar com o menino. Mas premia. Às vezes a autoridade é mais abusiva. Aqui do Nordeste, foi uma família para São Paulo, e a mulher morreu e o homem ficou com 5 filhas. E aquele homem ficou, coitado, numa situação terrível. Mas não era só o fato dele ter 5 filhos para criar sozinho, é que ele tinha um histórico de rigor excessivo na vida dele, ele achava que tinha que repetir aquilo. O pai foi muito duro, o pai foi muito exigente, ele era muito exigente com as meninas. Eu atendi uma delas, que tinha um problema terrível de insegurança. Aquela moça não conseguia ir para uma fila de Detran para fazer a prova para tirar a carteira, estava anos para tirar a carteira. Escolheu uma blusa, ficava 2, 3, 4 horas para escolher uma blusa. Insegura. Aí fui conversar com ela, sabe qual é a história? Eram 5 irmãs, o viúvo tinha 5 filhas. Quando ele chegava em casa que tinha alguma coisa errada, ele peia nas 5. Depois ele botava as 5 sentadas, fazia um inquérito policial. Descobria quem errou apanhava de novo na frente das irmãs, como se fosse deixar as irmãs recompensadas. Aquele homem era injusto 2 vezes. Ele era injusto quando ele batia em quem não fez nada, e quando ele batia 2 vezes em quem errou uma vez só. E a insegurança de proteção, a insegurança de resultado, a insegurança do que vai acontecer. Deus não faz assim. E a provisão? A provisão. A Bíblia nos ensina que Deus é Jeová Jiré. Deus é justo, aí o pai mostra injustiça. Deus é protetor, o pai mostra abuso. Às vezes o abuso é pior, eu não vou falar aqui porque tem criança, eu não estou dando seminário de libertação. Às vezes o abuso é terrível, a violência doméstica é terrível. Aqui nós temos uma promotora, ela que o diga, o que ela encontra no campo da violência doméstica.
Imagine uma criança que vê sua mãe apanhando. Insegurança total, quando Deus quer que o pai manifeste a segurança. O pai é o valente da casa, o pai é o teto da família, é o protetor. Homens, deixa eu contar algo para vocês. Quando o teto da família, o protetor, está vivendo promiscuidade, seja um adultério, seja uma promiscuidadezinha virtual, é quando acontecem os desvios sexuais dos filhos. O teto está furado e aqueles que estão debaixo da cobertura são atingidos. Eu fui abusada sexualmente com 9 anos de idade. Meu pai era o campeão da promiscuidade. O abusador chega na casa. A provisão, Deus é Jeová Jiré. Ele coloca os pais na vida dos filhos, na vida da família, para ser o provedor. E aí você tem um pai que se droga, que bebe. Meu pai comprava caixas de uísque Chivas Regal, 12 anos. E eu não tinha um tostão para comprar um suspiro cor-de-rosa da padaria. Eu tinha que ir para o lixo da cidade de Aquidauana catar metais para vender no ferro velho, para comprar umas guloseimas que criança gosta. No lixo da cidade de Aquidauana tinha o papel higiênico da cidade inteira. O lugar mais sujo é um lixo. Igreja, até hoje, escuta o que eu vou dizer para você, até hoje, se eu estou assistindo um filme e tem um lixão no filme, eu sinto o cheiro do lixo de Aquidauana. Eu sou perfumada, estou dentro do meu carro, vidro levantado, perfumada. Se passar numa rodovia tem um lixo, eu sinto o cheiro do lixo de Aquidauana, está na minha memória emocional até o dia de hoje. E o pai gasta tudo que tem com prostitutas e bebida. E a mãe com drogas. Quando vem para a igreja, escuta falar, Deus é Jeová Jiré. É uma linguagem crentez. Mas morre de medo de passar necessidade. Se tiver uma notícia que tem uma crise em algum lugar, como tem agora aqui, já começa a entrar em pânico. Quem tem Deus como Pai não tem crise, tem Cristo. Nunca faltou as coisas na terra do povo de Deus, faltava no Egito. Os pais vão marcando os filhos. Atenção, atenção. Nós falamos que basta que oremos, que Deus escuta, que o véu foi rasgado, o novo e vivo caminho foi aberto, Ele é nosso Pai, Ele vai nos ouvir. Mas se você teve um pai que nunca te ouviu, nunca, quando você falava, ele dizia, cala a boca, você é o primeiro que apanha e o último que fala. Nunca perguntou como você está, quais suas dificuldades, quais seus sonhos, quais seus projetos. Você não acredita que Deus responde a tua oração, porque Ele só é Deus, Ele não é Pai, porque se falar que Ele é Deus Pai, é aí que Ele não vai te ouvir mesmo. E aí você vira um crente 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Você não acredita que você mesmo tem acesso ao trono? Tem que ter alguém para orar por você. Quando a Bíblia fala que você tem que colocar todas as suas petições diante dEle, que Ele tem cuidado de você. Mas a figura paterna marcou você. Atenção, uma vez eu escutei uma história. O menino tinha um pai muito importante, trabalhava demais, saía de manhã, o menino estava dormindo, chegava de noite, o menino estava dormindo de novo. Aí no dia que o menino queria brincar, um sábado, ele dizia, pai, vamos brincar. O pai, não posso, eu tenho um relatório para fazer hoje. Outro dia, pai, vamos brincar, não posso. Hoje eu tenho que fazer uma academia, meu colesterol está alto. Pai, vamos brincar? Não posso. Hoje o meu time joga ao final do campeonato. Um dia o menino falou, pai, o senhor é muito importante, o senhor não tem tempo para nada. O pai falou, claro, eu sou diretor-geral de uma multinacional. E o menino falou, e o senhor ganha bem? O pai falou, ganho. E ganho tanto. E falou para o filho, o senhor ganha muito dinheiro, não vou mais incomodar o senhor. E não incomodou mais.
Passados 3 meses, o pai estaciona o carro na garagem, o menino sai com 3 latinhas de leite ninho, sorriso de orelha a orelha. Surpresa! Pai, tá aqui, ó. Juntei dinheiro desde aquele dia. Cuidei de cachorro, lavei carro dos vizinhos, cortei grama, guardei a merenda escolar, fiz tudo o que eu podia para ganhar dinheiro. Sabe quanto tem aqui, painho? Tem tanto. E eu fiz a conta, se eu ganho tanto no mês, tanto na semana, tanto num dia, tanto numa hora. Aqui tem dinheiro, painho, para pagar 2 horas para o senhor. Brinca comigo. É só uma história. Mas tem pais que acham que dar presentes, ao invés de dar presença, é manifestação de paternidade, não é? Por que você trabalha tanto? Por que quase não gasta tempo com o seu filho? Ah, porque eu quero dar para o meu filho o que eu nunca tive. Eu quero que ele tenha o tênis de marca. Eu quero que ele tenha o iPad, o iPhone, o iTouch. Mas eu vou te dar uma notícia, é melhor você comer o aipim, que aqui chama macaxeira, e dar atenção para o teu filho. Porque quando ele virar um homem, ele não vai lembrar do PlayStation que ele teve, ele vai lembrar do dia que você pegou na mão dele e falou, meu filho, vamos pescar hoje, nós 2. Ele vai lembrar do dia que você sentou no chão com ele, fez um carrinho de roda de carretel e caixa de sapato e brincou com ele. Sabe o que acontece com as crianças? Que não têm atenção dos pais, homens. Elas têm dificuldade de crer que Deus responde a sua oração, que Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Eu estou dizendo para você que a ferida paterna produzida no nosso coração, e eu vivi isso, eu sei o que é isso. Ela faz com que nós queiramos Deus como Deus, mas não como Pai. Mas está escrito naquele texto, que porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. O que é Abba, Pai? O Espírito Santo, além de dons, além de revelação, além de manifestar Cristo no meio da igreja, ele tem um dom que está escrito aqui, ele vem para me ensinar a dizer, Abba, Pai. O que é Abba, Pai? Meu Pai, Pai querido, Paizinho, no Paraguai, Papito, na África, Papá, nos Estados Unidos, Daddy, no Nordeste, Painho. O Espírito Santo vem como o Espírito do Filho para ensinar você a dizer, papai. Mas às vezes, sabe o que o nosso farisaísmo faz? É falta de reverência, chamar Deus de painho. É falta de intimidade. É falta de intimidade. Porque ele moveu céus e terra para ser painho. Ele deu o mundo, ele deu o Filho, ele deu o Espírito. Ele deu o certificado que na eternidade ele quer ser pai outra vez. E eu descobri, igreja, que muitos de nós estamos no meio da igreja e somos órfãos espirituais. Os nossos pais repetiram o que foi feito com eles. Talvez aqui nesse lugar tenha pessoas que nem tenham conhecido seu pai. Porque até alguns anos atrás podia constar da certidão de nascimento pai ignorado. Hoje não pode mais. Pais que geraram filhos e nunca cuidaram. É comum a mulher ter que entrar com ação de investigação de paternidade, para depois entrar com ação de pensão alimentícia, para tirar comida do filho, só comida, o básico do básico do básico. A falência da relação de um pai com o filho, ela produz uma orfandade e Deus não consegue ser pai, tudo que Ele deseja é ser nosso pai. Tem mulheres, escuta mulheres, eu tenho algo para dizer para vocês.
Às vezes o casamento acaba, seja por qual razão for, não vou entrar no mérito dessa questão, não estou falando para casais. O casamento acaba, o marido vai embora, invariavelmente a criança fica com a mãe. E sabe o que a mãe começa a fazer? Ela começa a produzir no coração do filho uma aversão ao pai. O seu pai não presta, o seu pai é um canalha. O seu pai nos deixou, ela não sabe o mal que ela está fazendo. O que ela tinha que fazer é levar o coração do filho até o coração do pai. Era chegar para esse filho e dizer: meu filho, seu pai e eu não nos entendemos, deu errado comigo, nós tivemos culpa os dois, ou seu pai não quis ficar, mas ele é o seu pai. Honra ele como teu pai. Não se desligue do seu pai. Porque se ela não fizer isso, esse menino vai crescer órfão espiritual. E agora? O que fazemos? Muitos de nós estamos no meio da igreja como eu estava há 30 anos atrás. Eu era tão inflexível para a obra do Espírito Santo, igreja, que quando eu via alguém falar: o Senhor me acordou na madrugada para orar, eu falava: balela, essa mulher teve insônia. Teve insônia. Quando alguém falava assim: Deus falou comigo, eu falava: essa mulher está ouvindo vozes. Sabe lá que vozes ela está ouvindo? Ou então está chamando atenção. Quando eu vi alguém ter algo especial no culto, eu falava: isso é histeria. Porque o que eu não sentia, eu achava que ninguém sentia. Um dia eu fui tratada pelo Senhor. Eu vi Ele falando com tanta gente, eu falei: por que o Senhor não fala comigo? Ele falou: porque você tem um canudo entupido no teu coração. Você tem feridas na sua alma. E eu não posso falar com você. Rancor, ódio, ressentimento que você tem do seu pai impedem a nossa comunicação. E agora, o que eu tenho que fazer? Perdoa. Perdoa. Mas como eu vou perdoar? Eu continuo me lembrando de tudo de errado que ele fez? Perdoar não é esquecer, igreja. Deus não dá amnésia para ninguém. Amnésia, esquecimento, é doença. Eu lembro de tudo que meu pai aprontou, mas eu decido perdoar. Mas, pastor, ainda dói. Ainda dói. Eu apanhei tanto, pastor, a senhora não sabe como meu pai era. Eu fui procurar meu pai, ele me enxotou, ainda dói. Perdoar também não é não sentir dor. Você acha que Jesus na cruz, quando perdoa a humanidade, diz: pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Você acha que ele não sentiu dor nenhuma? Claro que sentiu. Maior a dor, maior a grandeza do perdão. Pastor, o que é perdoar? Perdoar é riscar a dívida. Perdoar é riscar a dívida. Perdoar é obedecer. Deus fala: se você não perdoar os homens, não tem negócio comigo, eu não perdoo. Perdoar é obedecer, é um ato de obediência, não é um sentimento. Meu irmão, me ajuda a pregar, você que está de Bíblia na mão. Tão sério, eu sei que Deus está falando com você. Fica em pé. Senta. Levanta. Senta. Mais uma vez, levanta. Senta. O que esse moço fez? Ele obedeceu um comando. Ele fez uma ação em obediência a um comando. Por que ação? Porque sentar e levantar é verbo, é uma ação, nós aprendemos isso. É uma ação. Andar é verbo, eu estou andando porque eu quero andar, é verbo. Fechar o iPad, fechei, é verbo. Beber é verbo. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Perdoar é verbo. Eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa. É uma decisão. Perdoa porque ou seu pai
que produziu feridas no teu coração. Era uma pessoa que não tinha Deus, ele não tinha luz. Ele fez tudo errado. Perdoa, porque talvez ele fosse uma pessoa presa nas trevas. Aprendemos aqui que quem não está na luz está nas trevas, não tem zona de penumbra. Perdoa, porque talvez ele esteja repetindo aquilo que fizeram com ele. Porque só com Jesus a gente pode fazer diferente. Aquela conversa, eu não posso dar o que eu não recebi, aquilo não vale quando você tem Jesus. Quando você tem Jesus, você pode dar tudo o que você não recebeu. Porque eu fui a criança mais carente que eu conheço. E eu sou a mais carinhosa que eu conheço hoje. Eu vou perder a vida toda? Eu perdi no tempo que eu não conhecia Jesus, depois que eu conheci Jesus, eu tenho que começar a ganhar. Eu sou beijoqueira, meus filhos, meus netos, lá em casa tem uma regra. Vai levar, era filho, agora é neto. Eu tenho 6 netos, 2 filhos. O neto mais caçulinha tem 6 anos, é uma raspinha do tacho. Depois tem uma adolescente de 15, o resto tudo é adulto. Mas sempre foi assim com os filhos e com todos os 6 netos. Sabe como? Sinal de trânsito, presta para quê? O vermelho presta para quê no trânsito? Para parar, não é? Pois aproveita para beijar. Vai levar o filho para o inglês. Parou no sinal vermelho? Aproveita para beijar. Vai levar o filho para a escola, parou no sinal vermelho, aproveita para beijar. O vermelho é para parar e aproveitar para beijar. A minha neta Gabriela, ela tem 28 anos. Ela trabalha na ONU. Mas aos 18 anos, ela foi para a África fazer missões. Foi para um lugar longe, distante, Uganda, Sudão. Ela falou, vó, cada vez que eu parava num sinal de trânsito, eu lembrava do seu beijo e aquilo me alimentava no trabalho missionário. Você não recebeu? Perdoa. Perdoa porque não sabe o que faz. Perdoa porque o teu pai perdeu. Eu ontem dei um exemplo para as mulheres com um anel. Olha bem, isso aqui é uma joia. Tem valor por quê? Por que a joia tem valor? Porque é feita de metal precioso, de pedra preciosa. Rara na natureza. Tem valor porque a natureza é valorosa. Tem valor aqui em cima, tem valor no lixo, tem valor no vaso sanitário. Não tem valor porque está no meu dedo. Não é o fato de eu ter sido acolhida que faz o meu valor. Eu fui rejeitada, mas eu tenho valor rejeitada mesmo. E quem me rejeitou foi quem perdeu. Porque quem joga o anel fora é que perde. Mas sabe o que Satanás faz conosco? Ele mente para nós. Se você tivesse valor, seu pai teria cuidado de você. Se você tivesse valor, não teria abusado. Se você tivesse valor, sua mãe não precisava entrar com pensão alimentícia. Se você tivesse valor, ele te abraçaria, te beijaria, cuidaria de você. Sabe quem perdeu? Ele. Porque o seu valor é ser feito à imagem e semelhança de Deus. Em você tem a natureza de Deus. Você foi formado para ser filho por toda a eternidade. E se o teu pai falhou com você, perdoa, perdoa. Perdoa para que você possa ter a plenitude da paternidade de Deus na sua vida. Eu não vou terminar, mas eu preciso fazer algo agora. Vou terminar daqui a pouquinho. Curva a sua cabeça. Aquelas pessoas que têm feridas no coração, produzidas pelo seu pai biológico. Se foi tocada por essa palavra, abre a tua boca e libera o perdão. Ele não sabia o que estava fazendo. Libera o perdão, diga, Pai Celestial, eu perdoo meu pai biológico, pelo descaso que teve comigo. Eu perdoo meu pai biológico pela violência que eu sofri. Eu perdoo meu pai biológico pela falta de atenção, pela falta de afeto, porque me abandonou.
Perdoa. Perdoa para sair a orfandade do teu coração. Abre a tua boca e perdoa. Deus traz ao coração dos teus filhos e das tuas filhas o amor que excede a todo entendimento, aquele que o Senhor teve por nós. O Senhor nos deu uma grande graça, uma grande misericórdia, que essa parte dessa graça e dessa misericórdia seja concedida agora para os seus pais, naquilo que eles erraram. Eles receberam uma grande graça do Senhor, e que eles possam agora, nessa hora, liberar uma parte dessa graça. Perdoa o pai que te ofendeu, perdoa o pai que te amaldiçoou. Perdoa o pai que abriu a boca e falou, você não vai dar para nada. Perdoa o pai que te rejeitou, você foi atrás dele. E ele nem te recebeu. Perdoa. Para limpar o teu coração e você poder receber Deus como Pai. Como Pai. Deus visita os teus filhos a partir dessa data, Pai. Como Pai. Como Abba Pai. Como Painho, como Deus Pai. Limpando todo resíduo de orfandade no coração deles, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Olha para mim, eu estou terminando, eu vou te dar uma tarefa. Aliás, vou te dar 3 tarefas. A primeira tarefa é para aqueles que têm filhos. Ah, papai, você descobriu que o seu comportamento pode facilitar ou atrapalhar seu filho de receber Deus como pai. Olha que tarefa é a sua. É tão sério esse negócio da paternidade que até o sexo do seu filho é firmado pelo seu comportamento. Os homens pensam que as mamães ensinam as meninas a serem meninas e os papais ensinam os meninos a serem meninos. Pois eu quero dizer para você que não é. Deus Pai formou macho e fêmea e Ele delega para o pai fixar essa identidade nas crianças. Quando o menino olha para você, papai, ele vê um herói, ele quer ser igual a você, o seu modelo vai ser referência. E ele quer ser homem como você é homem. E a menininha olha para você, ela não vê um herói, ela vê um príncipe. E ela quer casar com você. Pergunta para as menininhas, quem é o seu namorado? Meu pai. Com quem que você vai casar? Com o papai. Sabe por quê? Porque no íntimo elas dizem, meu pai é um homem tão bom, tão bom, tão bom, que quando eu crescer eu quero conquistar um homem igual ao meu pai. Olha o teu papel como é importante. Eu quero dizer para você que quando você chegar diante de Deus, Ele não vai perguntar quantos bens tem na sua declaração de imposto de renda. Quantas línguas você fala. Quantos cartões de crédito você tem? Mas Ele vai perguntar, o que você fez da herança que eu te dei? Então, o teu filho é mais importante do que tudo. Se você achar que ele pensa que porque você está enchendo ele de bens, ao invés de encher de presença, isso agrada o coração dele, eu vou dizer para você, é mentira. Sabe qual é a mensagem que a criança recebe quando o pai dá tudo e não dá tempo? As coisas são mais importantes do que a minha vida. Pega o filho, bota na cama, ora por ele. Estende a mão sobre ele à noite. Abençoa. Beija teu filho, não importa quantos anos ele tem. A palavra que nós lemos diz de sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. Se você quer que seu filho não seja servo, seja filho de Deus, você precisa produzir isso nele. Lá em casa eu tenho um servo e tenho um filho. O servo é o Raimundo, é da Paraíba, meu servo. Tem mais de 30 anos que trabalha comigo, meu caseiro. E eu tenho um filho chamado Leonardo. O servo não deita na minha cama, o filho deita. O servo não abre o frigobar a não ser para limpar. O filho abre para comer tudo que tem lá dentro.
O servo não entra no meu quarto sem perguntar se pode. O filho entra na maior cara de pau. O servo não sabe das intimidades. O servo não sabe que eu estou aqui hoje pregando. Meu filho sabe. Sabe por quê? Porque filho tem conexão com o pai. Meu marido e meu filho são como dois amigos. Deita, ri junto, brinca. Manda mensagem, eu te amo, eu te amo. Faz isso pelo seu filho. Facilita teu filho entender Deus como pai. A segunda tarefa que eu vou te dar é a partir de hoje. Se você vinha fazendo aquelas orações farisaicas, oh, Senhor da glória, para hoje. Eu falei que o meu filho entra no meu quarto, abre o meu frigobar, toma o meu iogurte. Imagina se o meu filho chegasse para mim e falasse assim, ó senhora, minha mãe, a senhora me permite abrir o seu refrigerador e sacar uma bebida láctea sabor morango? Você chamaria isso de intimidade? Mas às vezes fazemos com Deus desse jeito. Comece as orações dizendo, Pai nosso, ou meu Pai. Fala com Ele como um pai. Fala com Ele como um filho, fala com um pai. Compartilha com Ele as coisas. Pai, eu vou para o trabalho agora, eu preciso que o Senhor vá comigo, tudo vai ficar melhor. Pai, o trânsito está intenso, mas se o Senhor vier comigo. Eu oro quando eu saio de casa. Eu sou baixinha, mas eu gosto de carro grande. Eu tenho uma caminhonete, uma Ford Ranger grande. Meus filhos não queriam que eu comprasse. Mãe, você já viu como é que você sobe? Você escala, você é baixinha. Mãe, você já viu a descida sua, mãe? Você escorrega. Porque já é a quarta caminhonete que eu tenho. Não quero que a senhora compre, comprei outra. Filho não manda na gente, não. Enquanto a gente pode comprar, a gente compra. Eu saio de casa com a caminhonete, sabe como eu oro? Pai, o Senhor me deu um carro grande, agora eu preciso de uma vaga grande. Eu falo com Ele como meu Pai. E sempre tem a vaga grande no lugar que eu estou precisando. Então comece a mudar a forma de orar. Fale com Ele como um filho. E a terceira tarefa, que eu agora termino mesmo, se Ele é teu Pai, e Ele é meu Pai, você é meu irmão de verdade. Esse negócio de paz do Senhor, meu irmão, é para valer. Graça e paz, meu irmão, é para valer. Nós somos filhos do mesmo Pai. Do mesmo Pai. Então somos irmãos. O irmão do filho pródigo não tinha o coração de irmão, porque ele não tinha o coração de filho. Ele não recebeu o outro como irmão, porque ele não recebeu o pai como pai. E a tarefa é, você vai dar um abraço. Aqui no Nordeste fala um cheiro. Você vai dar um cheiro. E um irmão, uma irmã que você nunca deu um abraço nele, nesse lugar. Porque se ele é teu irmão, ele é filho do teu pai. Você vai fazer assim, ó, eu vou te ensinar. Você não, já te cheirei muito, já te abracei muito. Você, vem cá, você não dei nenhum cheiro em você, vem cá, vem cá. Vem cá, minha irmã. Vai chegar para ele e vai dizer, ó, eu vou falar para ela, porque é mulher, essa é minha irmã, filha de meu pai. E porque você é minha irmã, filha de meu pai, eu quero te abraçar como uma irmã, abraça uma irmã. O que você está esperando? O que você está esperando?